bloquear normal. E pra pausar, só clicar isso. Beleza. Tem um lixinho, não. Vou colocar aqui, depois jogo no lixo. Mano, todo mundo tem vício. Todo mundo tem vício. Porque, tipo assim, vou pegar mais pro lado da neurociência agora. Tipo, a neurociência enxerga que o vício é praticamente um hábito. Só que a droga, ela tem um cunho dopaminérgico muito grande. Então, tipo assim, o cérebro ele trabalha em alguns princípios básicos, assim, para a neurociência. Uma das grandes falas, assim, que eles pegam é do inferno conhecido e do paraíso desconhecido. O cérebro, às vezes, prefere ele tomar uma posição de uma dor que ele já conhece. Tipo, pô, uma criança que não tem condição na vida, que começa a usar droga, para ela aquilo ali, o cérebro tá sobrevivendo. Tá uma merda, mas tá sobrevivendo. Então, tipo, um inferno conhecido. Do que, pô, será que se eu parar de usar, ele nem tem essa perspectiva primeiramente, mas será que se eu parar de usar, começar a trabalhar em algum lugar, será que isso vai ser bom? Ele não tem, o cérebro não consegue projetar tão bem assim. Então, para ele, o inferno conhecido é muito melhor. E o cérebro quer poupar energia. Então, ele faz hábitos. Tipo, pô, às vezes a gente pega no automatismo, né? Tipo assim, a gente tá vivendo a vida, a gente nem percebe o que a gente tá fazendo. Pô, fumamos um cigarro. O cara que acende um cigarro, às vezes nem percebe que vai acender. É só tipo, pô, peguei do bolso, acendi, tô fumando. Aí, pô, tô fumando. É depois, tá ligado? E isso economiza energia. Tipo, a gente tem um prazer muito grande no uso da substância com o mínimo de esforço. E o vício e o hábito, eles estão muito coligados, sabe? Tipo, são estruturas, assim, tem várias teorias na neurociência que tentam abordar isso da melhor forma. Hoje eu vejo a teoria dos engramas mentais como a melhor. O que ela fala, para não ser muito científico assim? Mas que tem várias coisas que a gente vive na nossa infância e na nossa construção assim como indivíduo, que elas esbarram a gente pro resto da nossa vida. Então, tipo assim, pô, uma criança que sempre fez uso de açúcar, por exemplo. Não que açúcar cause dependência química, porque não tem esse cunho que nem a droga. Mas esse cunho habitual. De tipo, pô, toda vez que eu tô triste, a minha mãe me dava um doce para eu comer. A chance dessa criança, quando estiver mais velha, às vezes desenvolver uma compulsão alimentar, ou às vezes nem algo tão grave, mas tipo, pô, toda vez que está triste, come um doce. Bota fé é muito grande, porque você se constrói isso historicamente. E aí, pô, uma criança que vê, pô, passa por todo mundo que ela conhece na rua, que tá com ela, que é a família dela, fuma. A chance dela fumar é muito maior, velho. Porque aquilo já tá dentro do arcabouço cognitivo dela e comportamental. Tá dentro daquilo, sacou? Tem áreas que se especializam nisso, mas o problema que a gente enfrenta hoje, pelo menos pelo que eu vejo como estudante, é que a gente se fecha muito em poucos nichos e esses nichos que estudam o vício são mais biomédicos. E aí esquecem um pouquinho do lado social da parada, tá ligado? Tipo assim, esquecem todas as dores e angústias do cara pra falar de droga, tá ligado? E droga é muito mais social do que químico, sabe? Tem um efeito químico, que nem a gente vai falando mais pra frente, mas eu acho que a primeira coisa que é bom ressaltar é que a droga esconde uma angústia, sabe? É alguém sentindo dor e que às vezes não tem pra onde fluir aquela dor, escapar. Às vezes muitos homens acabam, a grande maioria das pessoas que eu conheço, assim, que tem um índice maior de dependência química são homens. Então eu penso também que vem muito dessa cultura do machismo, do homem não falar do que dói, do homem não falar o que machuca, porque a gente não tem muitos espaços. Claro que hoje a juventude tem mudado um pouquinho disso, né? Tipo assim, pô, eu chego pra um camarada meu e falo, pô, velho, tá foda e tal, mas não escapa da mesma forma. Sim, é porque, tipo assim, bem teoricamente assim, a droga ela muda a função. Porque, tipo assim, quando a gente estuda neurociência, a gente estuda função, estrutura e os químicos, né? E a função em si é o que é mais alterado dentro do uso da droga. Os adictos, eles têm um tipo de funcionamento dopaminérgico que eles começam a partir daquele princípio de economizar energia. Então o cérebro, ele também entrando na questão do recalque, que para o Freud é uma maneira da gente se autopreservar, a gente tenta não parar, porque além da nossa estrutura ele está formado de uma forma a preservar a energia, a gente começa a intensificar isso daí. Porque o nosso cérebro é plástico, velho, ele se molda. E tipo, pô, uma coisa que você fez há 10 anos atrás, que nem, pô, pega a garrafinha de exemplo aqui, se eu torcer a garrafinha, velho, ela fica marcas, tá ligado? E tipo, não adianta eu soprar a garrafinha, que ela não vai voltar da mesma maneira. Então, tipo, o cérebro é todo assim.
A gente muda ele pode até dar uma melhorada, mas ele tá sempre entranhado pelaquela coisa. Por isso que se fala que uma vez adicto, você é adicto pro resto da sua vida, por isso tem que tomar cuidado com o uso da substância. E aí entra no trânsito da balança lá de, você quer mesmo parar? Se você quer, a gente desenvolve algo em cima, mas... É porque eu acho que isso é uma questão que a gente não consegue chegar em resposta, porque o indivíduo se auto-percebe. E se você for pensar que, pô, o vício é algo que causa prejuízo, aí ele se enxerga. Até onde ali na balança que ele tá colocando ali, aquilo é ruim. Porque pro cara, às vezes, na rua é muito pior. Ele tá ralando num emprego de CLT, morando numa casa ruim, num lugar onde ele não tem perspectiva de crescer, do que tá usando a droga, tá ligado? Então o tratamento em si, ele não pode ser tirar a droga do cara simplesmente por tirar. Beleza, se o cara quer interromper o uso da substância, ele enxergou aquilo e ele tá colocando pra ele como ele quer. E não nessa cultura de impor, tipo assim, pô, vou proibir o cara de usar, vou trancar ele num quarto e ele vai parar. Não, mano. Tipo, é difícil interromper o uso da substância porque neuroquimicamente ela estimula a gente a querer mais. Por isso que o adicto ele toma o partido, tipo, pô, vou parar de usar. E ele desiste. Porque também o neuroquímico ali é muito impactante, cara. O cara fica na angústia, fica ali na fissura da droga, sabe? O cara tá todo o tempo ali, a substância tá esbarrando nele. E ele não tem como lidar com a dor dele. Então, além da angústia da substância, tem a dor dele que ele não lidou, velho. Tá ligado? Então o uso da substância e o hábito, velho, é a mesma coisa, só que um tem um cunho de angústia muito grande relacionado a uma angústia química também junto. Aí às vezes o cara não para de usar. Por quê? Porque o cara não consegue lidar com a angústia dele ao mesmo tempo que a angústia da droga, tipo, da substância. Então, se droga fosse ruim, ninguém usava, né? Droga é bom, só que ninguém fala pra você que quando você tá fumando aquele primeiro baseadinho, você pode ser preso. Quando você tá fumando aquele primeiro baseadinho, você pode morar na rua. Quando você tá fumando aquele primeiro baseadinho, você pode morrer. Sim. Então, ninguém avisa isso. E se eu soubesse disso, com certeza, não sei se eu teria chegado ao ponto que eu cheguei. Eu acho que eu nasci adicto. Eu acho que eu sempre tive comportamento desviado na minha vida. E as coisas que eu fiz na vida, todos os ciúmes que eu tive, toda a compulsão que eu tive desde a infância, toda a emoção retraída, tudo foi devido a minha... todo o psicológico quebrado que eu tive foi devido à adicção. Toda a inabilidade de lidar com as minhas emoções foi devido à minha adicção, entendeu? Jogava videogame 12 horas por dia. Todo dia. Aí a droga é sempre o estopim, é a cereja do bolo. Porque desde novinho eu era extremamente compulsivo, extremamente obsessivo, minhas emoções eram extremamente doidas, assim, por exemplo, eu era extremamente ciumento, extremamente controlador e tinha um desejo pelo mau caminho, assim, por fazer maldade, por gostar de bater nos outros, gostar de fazer o mal para os outros. Então, assim, são comportamentos desviados, assim, gostar... Não é que é gostar de fazer mal, é gostar daquela adrenalina boa do que o mal traz, entendeu? Sim. Aquela adrenalina, ai, será que eu vou ser pego? Ai, será que vai dar ruim? E aquela adrenalina boa, que é a mesma sensação que a droga dá. Por isso que eu acho que a droga é tão prazerosa. Ela dá uma sensação de, nossa... aquela adrenalina, sabe? Às vezes pode dar ruim, não é que às vezes pode dar ruim, mas dá uma adrenalina. Sim. Que a mesma coisa que as atitudes que não são corretas causam uma adrenalina parecida. A adicção é compulsão e obsessão. Compulsão, a partir do momento que eu penso compulsivamente em algo, tá, eu quero fumar um cigarro, quero fumar um cigarro. E quando eu começo, eu tenho a obsessão de não conseguir parar. Eu fumo. Às vezes nem é bom. Eu tô fumando cigarro, só que eu tô tomando um remédio que me tira o desejo de fumar cigarro, me tira o prazer. Então eu tô fumando sem prazer. Caralho. E não consigo parar de fumar. Eu usava drogas chorando.
não sei explicar, velho, mas eu sinto, meu corpo pede. Cara, eu já usei tantas vezes que eu nem lembro a primeira vez, mas eu lembro uma das primeiras vezes. Uma das primeiras vezes foi quando eu usei bebida. Eu usei com um colega lá no aeroporto, na casa dele, assim, que a mãe dele guardava um uísque lá e a gente usou. E lá eu já fiz um monte de merda, eu já fingi que eu caí no chão de propósito, pra fingir que eu tava bêbado, sendo que eu nem tava, pra chamar a atenção, entendeu? Caramba. Então são esses comportamentos. Eu gostava de mostrar que eu era o mais louco. Pode E são esses comportamentos que me levam a ver como que eu era insano. Pô, eu devia ter uns 13 anos. Tudo na cabeça do adicto é uma competição, sabe? Por isso tem uma coisa que pro adicto é uma verdade, uma comparação é um veneno. Sempre que eu me comparo, eu vou me comparar com o Delar. Aí eu vou me comparar, pô, o Delar tá fazendo faculdade, eu não tô, o Delar tá assim, eu não tô, eu fico mal pra caralho, entendeu? Então eu não posso me comparar. Eu tô no tempo que eu devia estar, eu tô fazendo o que eu devia estar fazendo e eu tô do jeito que eu devia estar. E as coisas vão acontecer pra mim como elas deviam. Às vezes eu esqueço que eu entrei num limbo que durante 12 anos da minha vida eu usei droga e eu paralisei minha vida. E eu tenho a mania de me comparar com outras pessoas e achar que eu devia estar de um jeito que eu não devia estar. Então, eu fui na bebida, aí comecei com a maconha, comecei a experimentar maconha e tipo assim, nada era suficiente. Eu sempre queria experimentar outra coisa e outra coisa. E no meu caso sempre foi a curiosidade que foi me levando às outras coisas. Chegou ao ponto de eu querer experimentar até crack. Só que no dia que eu fui experimentar, eu subi um morro para comprar e um cara me roubou e eu acabei não usando. Por isso que eu não usei. Mas foi pura curiosidade. Não, né, a partir desse dia eu simplesmente não usei porque eu não tive oportunidade. Porque se eu tivesse eu ia usar. E eu não usei ainda porque eu parei. Mas se eu voltar ao uso eu tenho certeza que eu uso. Aí que tá, pó pra mim sempre foi uma parada feia, eu acabei usando mesmo assim. O crack pra mim sempre foi uma parada muito mal vista, eu acabei procurando do mesmo jeito. E eu sempre falei, eu nunca vou usar cocaína, eu nunca vou usar cocaína e eu usei cocaína. Porque a minha doença, ela pede mais e mais, e a doença do ainda, coisas que eu ainda não fiz, eu vou fazer se eu continuar no uso. Sim. E sempre coisas que eu nunca tinha feito, eu comecei a fazer, e comecei a fazer, e comecei a fazer, e foi descarrilhando assim. Cara, eu não tenho ideia disso, eu só sei que eu tive que passar na pele, chegar no meu fundo de poço, sentir a derrota, sentir impotente, sentir um merda pra descobrir que eu tinha que sair daquela posição e que eu tinha que agir, fazer alguma coisa, senão eu ia acabar morrendo. É isso que você falou, foram vários fundos do poço, foram várias situações de quase morte, foram várias situações, várias intervenções, várias situações que eu fiquei afastado da minha família, várias situações que eu fiquei sozinho, várias situações que eu tive crise existencial e eu sou uma pessoa, né? Eu fui uma pessoa que teve que ter várias situações que eu pensei em morrer, que eu quase morri e que eu pensei em tirar minha vida para querer sair daquilo, né? Hoje em dia o ideal é evitar, né? Até álcool, álcool para mim é droga também. Sim. Álcool é droga, mas álcool vende até em padaria, né? Então o que eu tive para mim é que eu tive que ressignificar as coisas, né? Primeiro colocar na minha cabeça que eu que não posso, né? O outro é problema do outro e eu que não posso, não devo e não quero. A recaída é um risco real, né? Por isso que o que vale mesmo é o dia de hoje, né? Não adianta o tempo que você tem limpo, ninguém prevê o futuro, o que a gente prevê é o que vai acontecer hoje e ficar limpo hoje é o importante, né? Eu tô limpo tem 3 anos, 8 meses
e alguns dias, né? Mas isso não adianta nada, né, velho? Eu estar limpo a esse tempo, porque isso já passou. O que vale é eu ficar limpo até o final do dia de hoje. Não, eu tenho ciência, plena ciência que é uma doença incurável e que ela tem tratamento. Que o tratamento é possível e que é pro resto da vida. Que é possível paralisar a doença, assim, o uso de droga, mas que é uma doença incurável. Cara, neuroquimicamente tem muitas coisas que influenciam, sim, brutalmente a chance dele se tornar um adicto. Eles notam hoje que o paciente com TDAH, por exemplo, tem uma chance assim, absurda de ter adicção. Por exemplo, eu sou TDAH. A minha chance de ser adicto é muito grande. Qualquer substância que eu uso, qualquer coisa que eu... Até, gente, relação com pessoas. Você cria uma... Você se entrelaça muito com a coisa. Porque a funcionalidade da dopamina ela é diferente, sacou? A gente tem uma dopamina tônica mais baixa, que o que é isso, tônica? A nossa dopamina é tipo, pô, tô vivendo aqui, nossa pressão sanguínea é como se fosse um pouquinho mais baixa do que deveria, a nossa dopamina é um pouquinho mais baixa. Então a gente busca as formas no meio para adequar isso daí no cérebro. E aí acaba sendo o uso da droga, às vezes uma relação abusiva, tá ligado? Essas coisas, elas sobem muita dopamina, causam muita motivação. E aí também tem o lance da adrenalina. Por que muito paciente com TDAH às vezes se coloca em situação de risco? Porque a adrenalina, a norepinefrina e a epinefrina, que é a adrenalina e a noradrenalina, elas contrabalanceiam essa ação da dopamina. E aí o cérebro do TDAH e do adicto, por exemplo, também, eles buscam esses lugares. Por isso que é muito recomendado para o adicto fazer esporte. Porque ele contrabalanceia essa dopamina assim, do cérebro. Tanto quanto o uso da medicação em si também, que ajuda pra caramba, assim, mano, muito, em alguns casos, é claro, a gente tem que ver caso a caso, mas o lance é, tipo, trazer formas de se lidar com a química e também de lidar com o social. Porque hoje em dia se vê muito falando de química, né, velho? Tipo, o pessoal falando, pô, remédio, pá, a neurociência, assim, sendo difundida, eu acho muito foda, mas não esqueça o social, velho. Porque a gente é o que a gente dá significado, né? A gente dá significado para as coisas. E às vezes pro cara, por exemplo, eu vi um vídeo no Instagram esses dias, eu fiquei assim, emocionado, mano. Da criança que pede presente de aniversário pro pai parar de fumar cigarro, mano. E aí olha o cunho ali, tipo assim, pô, olha o afeto ali em cima da parada. O cara parou. E aí ele relata, tipo, no Instagram, vários vídeos, assim, dele indo parando de fumar, assim. Dele falando da dificuldade, mas a todo momento ele lembra da filha e quase chora, sabe? E às vezes o cara não usou remédio, o cara não fez parte de um grupo, mas tinha um afeto ali, tá ligado? Tinha algo ali que é para além da química. Porque eu hoje percebo que o pensamento, ele vem antes da emoção. Então, tipo assim, a gente cria algo e aquilo se esvala no cérebro, tá ligado? A gente esbarra em algo e aquilo transpassa no cérebro. Não que a gente controle nossas emoções, mas a gente influencia nelas. Né? Então quando a gente está com raiva, se você parar para dar uma relaxada, ela passa de alguma maneira ali, ou pelo menos ameniza. Mas se você for, pô, não, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me feriu, por que fez isso comigo? Será que eu merecia isso? Você está alimentando. Então todo sentimento é alimentado. Da mesma forma pode ser de forma positiva. Pô, eu vou parar de fumar. Pô, minha filha pediu. Tá ligado? E eu amo ela. E eu não quero às vezes que ela fume. Sei dos malefícios, sabe? Mas tem uma escala de vícios, né? E é vício e prejuízo a escala. Acho que é vício pra cima e prejuízo pra baixo, eu acho. Mas independente. Mas eu sei que tipo crack e cocaína estão... Crack, cocaína e heroína. Os injetáveis em si. Heroína, enfim... E cocaína e crack, eles estão no máximo, tanto do vício quanto do prejuízo. A nicotina está até mais alta que a cocaína no vício, mas o prejuízo dela é tipo menor, porque essa escala leva conta social também. E não é tão julgado assim, um cara que fuma. Pô, o cara que fuma tem um ambiente para fumar, o cara que fuma em lugar aberto. Hoje, antigamente fumava em lugar fechado mesmo, não tinha problema nenhum, não se enxergava esse malefício, né? E eu acho que é isso, tipo, a substância, a gente fecha muito o nicho, tipo assim, adicto. Não é bem assim.
Não é bem assim. Cada substância tem seu princípio ativo ali, seu lugar ali, porque o cara que às vezes usa crack, ele nunca nem chegou a falar do cogumelo, tá ligado? Não é o mesmo sofrimento ali aparecendo. Então, a nosso cérebro em formação, ele não tem mielina. Quando a gente nasce sem uma proteínazinha que ela fica meio que protegendo o neurônio. É como se fosse um fio desencapado que nasce no nosso cérebro. E ao longo da nossa formação, assim, como indivíduo, a gente vai colocando essa borracha em volta da parte elétrica ali do cérebro, sacou? Que é a mielina, chama barreira de mielina. E aí isso acontece nas áreas pré-frontais do nosso cérebro, na parte da frente do nosso cérebro. Eu vou explicar por que isso é um problema. Ela é depois, ela é mais no final da vida. Então, tipo assim, ali nos seus 18 anos, começou a completar. Vai acabar de completar com 21, 25, tá entre linha algumas pesquisas. Mas aí qual que é o problema de ser de trás para frente essa formação da mielina? Porque a parte pré-frontal do nosso cérebro, ele inibe comportamento. O que é inibir comportamento também? Pô, por que eu não te dou um soco agora? Porque tem cunho social. Se eu te dar um soco, eu não vou estar conversando com você, eu vou estar te agredindo. E aí isso vai me fazer me agredir. Outra coisa, pô, por que eu não pulo nessa água agora, do nada? Pô, tô com calor, por que eu não posso pular na água? Porque depois eu vou ficar molhado, tá ligado? Essa projeção temporal, quem faz é o nosso pré-frontal, tá ligado? Então ele inibe certos comportamentos porque ele presume o resultado. Porque ele sabe, se eu pular na água, eu vou me molhar, eu não tenho roupa para trocar, eu não tenho toalha, então eu vou ter que voltar para casa molhado. Talvez isso seja mais desgastante, mas ele pondera também. Aí tem um problema também, porque o cara que tem uma funcionalidade alterada, mesmo com a mielina ele funcionando, ele vai pular. Porque para ele é mais importante ele parar o calor agora, por exemplo, TDAH. Ele se preocupa mais com o que ele sente no momento, tá ligado? O dependente químico, ele tem essa formação parecida, porque o cérebro está muito mais voltado para o prazer momentâneo. Então, para ele, suprir aquela dor, porque a dor é muito grande, senão o cara não ia usar crack. O cara não, vou usar o crack aqui porque vai ser maneiro. Não, pô. O cara, às vezes, começa no porra, tá sem grana, tá angustiado, tá com dor e vai pro crack, tá ligado? Eles falam que, eu nunca vi pesquisa disso, mas eu vejo muita gente, muito psicólogo falando isso na clínica com criança. Tem alguns psicólogos que trabalham no CAPS, Infância e Adolescência, que, velho, no IA tem muito caso, velho, muito caso, de tipo, a mãe fuma, aí o moleque começa a dar um trago no cigarro, tá ligado? Aí às vezes ali, pô, o mano dele mais velho, que ele convive no dia a dia dele, no bairro dele, fuma um, vai fumar um, mano. Pai, isso começa cedo, velho, porque essa dicção, ela é social também, tá ligado? Não que o outro vai te influenciar tanto assim, não que o problema seja o outro, velho. E nenhum problema seja você. É muito mais o sistema. O sistema causa angústia. E a angústia é tratada às vezes assim. Porque o moleque, não, às vezes, pô, um cigarro ali, só de curioso. Mas, pô, por que o cara continua? Ele sabe que é danoso. Ele é uma criança, mas ele não é um... Ele é um indivíduo. Tá ligado? Ele sabe que é danoso. Por que ele continua? Aquilo ali ocupa um espaço ali. E aquilo ali trata uma dor. Mano, eu tenho uma opinião meio polêmica. Se cura no social, não se cura no remédio. Mas aí precisaria de um tratamento assim, intensivo e a longo prazo. Que se for, porque o SUS ele se baseia na prevenção e na promoção também de saúde. Não é só te dar remedinho, é ir lá te dar saneamento básico, tá ligado? Então se você for pensar no SUS englobando a saúde como um todo, o papel dele não é só tratar o cara que é adicto como dando medicação, cuidando do cara, dando um lugar pra dormir. Não, mano, é prevenindo que alguém seja adicto também. Porque se eu for pensar no cunho financeiro também, mano, o prejuízo é muito grande. O Estado gasta muito dinheiro com isso, velho. Meu nome é Leonardo, né? Sou adicto, tô 70 dias limpo. A primeira droga que eu usei foi o álcool, porque álcool é droga, né?
E bem cedo, álcool e cigarro, né? Meu pai bebia, meu pai e minha mãe fumavam, minha mãe nunca bebeu não. E de vez em quando na minha casa tinha um bar. Minhas primas iam pra lá, minha mãe deixava a gente sozinha, eu pegava e roubava um pouco de bebida no bar. Isso com quantos anos? Isso com 12 anos. Mas já fumava há um pouco tempo antes, com 10 anos eu já fumava cigarro. Tentava fumar, né? Não sabia fumar. Tentava fumar. E lá pelos 14 eu tomei meu primeiro porre no distrito de Valadares, na casa de uns amigos meus, né? Fumava na escola, né? Não era dedicado aos estudos, né? E fazia muita bagunça no colégio e comecei a fumar cigarro. Aí, aos 17 anos, eu completei o ensino fundamental. Parei de estudar, não conseguia passar em lugar nenhum. No Euclides da Cunha ainda, quando eu estudava no Euclides da Cunha, eu conheci Loló através de um amigo meu. E um cara que estava fazendo uma obra lá ofereceu maconha pra gente comprar. Cada um dava R$1, ele levava, a gente fumou. Nunca fomos pegos no colégio. Daí eu fui para Alto Espaço, através de um amigo meu, que é muito meu amigo até hoje. E eu conheci realmente a maconha lá, né? Porque tinha muita gente que fumava, né? Os mais velhos influenciavam um pouco a gente, né? Influenciava não, a gente era influenciado por eles, né? Via eles fumando, né? Para ganhar uma aceitação social, né? Aí a gente andava de croizinha, eu mais uma galerinha lá. Aí até que uma vez um dos caras que vendia me ofereceu, eu trabalhava com meu pai de eletricista. Chegava final de tarde e já ia direto para o Alto Espaço. Aí chegou um certo dia que o cara me ofereceu, em vez de você comprar de 5 em 5 reais, compra uma porção maior, que era a quantidade mínima que ele vendia no atacado, que todos vendiam na época no atacado, que você consegue fazer um dinheiro fumar sem pagar. Você vende e consegue seu lucro, você me paga e o que sobra você fuma de graça. E foi isso que eu fiz, peguei, fiquei com um pouco de medo, fiz as porções, sobrou quase a metade para mim. Eu vendi, consegui pagar ele, sobrou dinheiro para mim e eu comecei a pegar quantidades maiores, maiores, maiores. E quando veio eu já estava ganhando mais por dia do que eu ganhava na semana com meu pai. Larguei tudo e fui vender droga na esquina e pegava grandes quantidades, nem tantas que eu peguei no futuro depois ainda, esse é o começo da história ainda, mas eu consegui ganhar muito dinheiro. Com quantos anos? Com 17 para 18. E eu conheci cocaína na Praça do Bom Pastor, um menino que olhava carro, que era colega meu. Ele me ofereceu no carnaval, eu usei e me deu uma onda diferente, não senti muita onda da cocaína no início.
Mas contei para um amigo dele que tinha usado, um amigo meu que tinha usado. E comecei a usar de vez em quando, né? Outra pessoa que fez parte da minha adicção, né? Foi um amigo meu lá do Olavo Costa, né? Aí eu comecei a subir lá pro Olavo Costa, né? Ele era lavador de carro no posto que tem ali no Alto Espaço, né? Ganhava muita grana, né? Ele roubava muito dele próprio, né? Roubava de si mesmo para comprar droga. Ali o dia inteiro pedindo para me subir lá para comprar cocaína para ele, né? E eu ia. Chegava final de semana, né? Ele conseguia muita grana, né? E me chamava para subir. Aí teve uma vez que a gente estava lá, já era madrugada, né? Na época a cocaína tinha qualidade, né? Entramos num barraco lá no Olavo Costa, né? Os caras estavam pondo cocaína na água com bicarbonato fervendo, né? Eu não entendi nada, né? Aí fui ver, eles estavam fumando o negócio que eles tiravam com o dedo depois que esfriava, né? Era o crack, né? Nem tinha chegado na cidade, né? Aí eu fumei uma vez, experimentei, né? E não gostei. Aí depois de um tempo chegou crack na cidade, eu usei algumas vezes, não usava sempre, né? E continuei usando droga, né? Eu usei muita droga, vários tipos, né? Ia muito para Ibitipoca, tomar LSD e fumar maconha com a galera do Alto Espaço, com o pessoal que eu tinha lá, algumas amizades que eu tinha lá, várias, muitas, né? E esse foi meu início, minha lua de mel com droga, que eles falam, né? Tudo estava bem, tudo estava no controle, né? Eu ganhando dinheiro, pegando cada vez mais quantidade de droga maiores, né? E namorando, muita menina dando em cima, né? Na época era um glamour vender droga, né? Dava um glamour, um prestígio, né? Ah, eu tinha fama, né? Eu tinha fama, eu tinha prestígio, eu tinha poder, né? As mulheres, tinha algumas garotas que davam mole, né? Algumas interesseiras queriam droga, né? Sair para beber, para me pagar, né? Na época o privilégio tinha aberto há pouco tempo, eu ia com meus amigos, né? Esbanjava lá dentro, né? E os caras ficavam bobados, os caras do comércio do Alto Espaço, né? Porque a gente chegava nas lojas, na lanchonete, restaurante, com os bolos de dinheiro assim, né? Os caras ficavam até meio putos, né? Pô, trabalho o dia inteiro, esses moleques ficam na rua aí. E cheio de dinheiro, né? Gastava muito dinheiro, né? Comia em restaurante bom, ia pra churrascaria. Dava vida de rei às namoradas que eu tinha, vida de rainha às namoradas que eu tinha, né? E essa fase durou quanto tempo, assim? Tipo, muita grana, assim? Uns 20 anos. Uns 15 anos. Ah, eu comprava moto, tinha um carro, um quarto maneiro, tinha muita coisa, roupa legal, saía todo dia de segunda em segunda.
tinha muito amigo, né? Entre aspas, né? E queria mesmo era farra, né? Queria usar droga comigo, queria zoar, queria sair todo dia. Na verdade, bem nenhum mesmo eu consegui, né? Só veículo, essas coisas, né? Casa nenhuma eu construí, né? Se tivesse construído eu já teria vendido por causa do crack também, né? Porque o diabo dá com a mão e toma com as duas, né? Desonestidade, né? Não tinha honestidade, né? E depois disso isso aflorou com a minha adicção, né? Ativa, né? Com o uso de droga, né? Isso aflorou mais ainda, né? Mas desde criança eu me entendo como adicto. Hoje eu vejo isso, né? Porque eu gostava de trapacear no jogo, só gostava de ganhar, não gostava de perder, né? Era um comportamento egocêntrico, né? E são traços da adicção, né? São 3 aspectos: físico, mental e espiritual, né? No físico é a compulsividade, no mental é a obsessão, no espiritual total egocentrismo. Fins de relacionamento, né? Quando eu vi que meu filho mais novo, né? A mãe dele terminou comigo, né? Eu já estava bem evoluído, já conheci o crack há bastante tempo, né? Aí eu perdi a linha, né? Perdi tudo que eu tinha, né? Minha mãe me pôs para morar na rua, né? Eu morei na rua. E morei na rua e era porta de padaria pedindo de dia, né? Ia pro morro, comprava droga, fumava e descia. Ia para a porta do restaurante pedir dinheiro para comprar marmitex. Eles me davam marmitex para me comer, eu comia, aí me davam dinheiro, eu juntava o dinheiro, às vezes dava mais marmitex, eu guardava os marmitex, trocava na boca, isso lá no Olavo Costa. E usava, chegava lá, trocava, usava, levava o dinheiro que eu tinha conseguido, não era pouco, ganhava muito dinheiro, né? Pedindo, as pessoas me davam bastante dinheiro, né? E chegava de tarde, eu tomava conta de carro, né? E à noite eu aprendi a arrombar carro, né? Eu roubava som de carro, tudo que tinha dentro dos carros eu roubava. E eu sobrevivi assim durante 6 meses, né? Aí minha mãe me encontrava de vez em quando, né? E falava, vai se tratar, meu filho, que você volta para casa. Eu, nada. Até que um dia eu não aguentava mais, né? Pesando 59 quilos e meu pé cheio de ferido de tanto andar, né? Falei, vou para a clínica, mãe. Aí eu fui, fiquei um mês lá, achei que ia controlar meu uso de droga, né? Não controlei nada, né? Voltei para a rua. Aí falei, mãe, me interna de novo. Foram várias internações, né? Ia para o HPS para ser internado, para poder comer e descansar. Ligava para ela, mãe, tira eu daqui, eu vou para a rua. Em primeiro lugar, eu cansei de sofrer, né?
Também tenho meus filhos, né? Mas principalmente é minha mãe, né? Que está com 77 anos de idade, né? E eu cansei de vê-la desesperada sofrendo, né? Preocupada comigo na clínica e eu preocupado com ela dentro da clínica, né? Depois de ter usado, feito um monte de merda e ter ido parar numa clínica. Graças a Deus que eu não morri, né? Aí essa é a minha motivação, né? Hoje eu tenho um bom relacionamento com meu filho mais velho, né? E hoje ele me entende melhor, né? Eu ouço muito ele, né? Ele na relação parece ser o pai e eu ser o filho, né? Por muito tempo foi assim, né? Mas agora nós estamos numa sintonia boa, né? Mas por muito tempo ele me sentava chincha, né? Senta até hoje, né? Ele é muito centrado, muito focado, né? Ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele me aconselha muito, né? É um menino esforçado, trabalha, estuda. Tenho muito orgulho dele, né? E ele me aconselha muito, né? Me deu muito conselho, né? E eu faço primeiro por mim, né? Depois por ele e pela minha mãe, né? É isso. Nem todos que estão nesse mundo são ruins, né? As que estão no uso, né, são pessoas de bom coração, né? Elas até querem sair do vício, né? Mas não tem uma oportunidade, eu não tenho a vontade de sair, né? Mas são pessoas maravilhosas, né? A maioria das pessoas que eu conheço que estão limpas, né? Que não estão fazendo uso de droga, né? São pessoas maravilhosas, né? São pessoas espetaculares, né? E existe pessoas muito piores que não fazem uso, né? São julgadoras, né? Mas que a alma e o espírito é completamente pior do que qualquer um que está numa calçada bebendo ou usando droga e que não conhece realmente o coração da pessoa que faz do dependente químico, do adicto, que faz uso de uma substância, né? Que acaba sendo refém de si mesmo, né? Foi muito difícil minha libertação, mas tá sendo gratificante, né? Hoje eu estou de bem com a minha mãe, meu irmão não conversava comigo, né? Chegava em casa e ficava encabulado achando que eu estava usando. Para ele entender que eu não estava usando, demorou tempo, né? Para ele parar de brigar comigo, com a minha mãe, né? Até hoje minha mãe sai comigo, ela queria vir para cá hoje para ver eu gravar, né? Eu falei, não precisa não, pode ficar aí. Tá com 77 anos, né? Mas sofreu muito, né? Mas hoje eu dou alegria para ela, hoje a gente ri, né? É um dia de cada vez, né? E não tem nada garantido, né? O importante é o agora, eu não sei se eu vou chegar ali e vou querer usar, né? O importante é minuto a minuto. E eu tô vencendo, um dia de cada vez, né? É só por hoje. Não tratar adicto com estigma, cara. Não pode isolar o cara. O cara ali, ele é um produto do problema que os ricos fizeram. Tá ligado? Quem comanda a sociedade tornou... O problema não é ele. Ele é um resultado de uma merda que fizeram com ele, velho. Então, tipo assim, não é estigmatizar o cara, isolar o cara, velho.
é trazer pra perto, mano. Trazer pra perto nas políticas públicas, é pensar no cara, em política pública pro cara. Porque você não vê também ele tendo uma representatividade social, velho. Nenhum adicto assim, pô, claro que tem grandes representatividades hoje no Brasil, mas você não vê ninguém tendo força, tá ligado? Porque o cara que foi adicto, situação de pobreza, não teve estudo. Como é que o cara vai sair de lá pra chegar num congresso pra falar, pô, velho, tem que fazer política pública pra tal população, pra nós, porque é desse jeito, dessa forma. Não, mano. É branco, rico, cheio da grana, tudo do bom e do melhor, falando do cara que sofre, tá ligado? A psicologia tem que sujar mais de realidade, mano. Total. Nossa, total, mano. Tem mais alguma coisa?